Então, boa tarde, meus irmãos. Então, a partir desse momento, estaremos oficialmente gravando o conteúdo do nosso seminário. E gostaria de dar boas-vindas a todos que estão aqui conosco nessa sala virtual. Sejam bem-vindos à primeira edição do seminário online Jair Assis Ribeiro, organizado pela augusta e respeitável Loja Simbólica Acadêmica Jair Assis Ribeiro, número 4108. Esse seminário foi criado para fomentar estudos maçônicos, e em especial por ser essa uma das missões precípuas da loja, que inclusive traz essa missão em seu nome, uma loja acadêmica. Eu gostaria de pedir aos irmãos, por gentileza, que possam se identificar em nosso chat, colocando o nome completo e a loja a qual pertence. Os irmãos que, posteriormente, que tiverem interesse em receber um certificado digital desse seminário, nós estaremos colocando também no chat o e-mail da loja para que possam enviar uma mensagem para nós fazendo a solicitação. Gostaria de passar a palavra para o venerável mestre para que possa oficialmente dar início ao nosso seminário. Venerável, por gentileza. Muito boa tarde, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário. Esse é um sonho, né? Há muito da nossa oficina. O irmão Max, como nosso primeiro palestrante, não foi à toa, né? Essa escolha. O irmão é membro fundador da nossa loja, foi o primeiro venerável, desenvolveu estudos também, né? Maçônicos aí para os irmãos e tudo. E é uma grande honra a gente poder ter essa oportunidade agora. Se não tivéssemos pandemia, às vezes esse estudo ficaria restrito, né, às sessões da loja. Então, o lado bom desse momento é que vários irmãos de várias cidades do Brasil vão ter acesso, né, a esses estudos. A gente planeja de 8 a 12, né, encontros com temas diversos, e eu acredito que vai ser de grande aprendizado para todos nós. Então, nesse momento, né, eu declaro aberto o primeiro seminário maçônico online da loja Jair Assis Ribeiro e retorno a palavra ao nosso irmão Akira para dar continuidade. Gratidão, venerável. Antes de apresentar o nosso palestrante para fazer a sua exposição, eu gostaria de convidar todos os irmãos para que pudessem fazer um momento de reflexão por todos os irmãos que, durante esse período da pandemia, regressaram, né, ao Oriente Eterno. Gostaria que todos, em silêncio, em reflexão, pudéssemos direcionar o pensamento a todos eles e familiares. Gratidão a todos por esse momento de reflexão. E gostaria agora de apresentar o nosso palestrante de hoje, nosso querido, amado irmão Max Cleberson Cunha. Irmão Max, que é maçom grau 33 do rito adonerianita, e talvez um desafio muito maior do que realizar um seminário como esse é pontuar alguns elementos do currículo do nosso irmão. Mas aqui eu vou destacar alguns. Entre vários diplomas recebidos, o irmão já recebeu um diploma de reconhecimento da maçonaria goiana. E, para nós, em especial, é membro fundador da nossa loja, o primeiro venerável. Também o nosso irmão foi secretário de Cultura do Grande Oriente do estado de Goiás, e período esse que ele realizou o curso de formação maçônica. E podemos dizer aqui com toda sinceridade, esse curso é uma grande inspiração para esse nosso seminário. Nosso seminário se inspirou nesse curso. E eu aqui peço licença para uma pequena quebra de protocolo.
para dizer que quando eu ingressei na maçonaria, eu fui muito bem acolhido pelo irmão Max, e cuja liderança na loja naquele momento é exemplo, continua sendo exemplo até hoje. Irmão Max, a palavra está com você, fique à vontade para fazer a sua exposição dentro do tempo de 50 minutos, até 50 minutos. Gratidão pela sua presença conosco. Boa tarde, meus amados irmãos. Nosso venerável João Paulo Cunha, em nome de quem eu saúdo todos os amados irmãos presentes. Nosso irmão Múcio Bonifácio, não sei se ele já retornou. Uma boa tarde, meu irmão, satisfação encontrá-lo aqui. Muito nos honra a vossa presença e aumenta em muito a responsabilidade nossa na sessão de hoje. Irmão Silas, parabéns, obrigado também pela organização do evento. Todos sabem que você é um irmão incansável pela maçonaria. Eu quero dizer aos irmãos que hoje se inicia o ciclo de palestras da acadêmica Jair Assis Ribeiro. Sem dúvida, todos que estão aqui presentes querem e vieram aqui para buscar conhecimentos, para aprender alguma coisa, para trocar experiências, para, enfim, trocarmos uma sinergia acerca da nossa querida ordem maçônica. Eu vou compartilhar aqui o PowerPoint do trabalho que eu fiz para ficar mais fácil dos amados irmãos acompanharem e também para facilitar a transmissão. Os irmãos estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Irmão Akira, no áudio está bom? Perfeito, está perfeito. Isso. Todos estão vendo o PowerPoint? Tá. Então, é um colóquio, né? Um bate-papo, uma palestra, um seminário que inicia de hoje, e o tema é a administração de uma loja maçônica. Aqui nós temos aqui uma citação, né? Tente mover o mundo e o primeiro passo será mover a si mesmo. O grande filósofo Platão. Disciplina é a alma de um exército. Torna grandes os pequenos contingentes. Proporciona êxito aos fracos e estima toda a gente. Nosso amado irmão George Washington, primeiro presidente dos Estados Unidos, que fundou o Capitólio numa sessão maçônica. Aqui o nosso sumário, os temas que serão abordados na palestra de hoje, né? O tema básico é a administração de loja, e eu falarei sobre os principais cargos eleitos, né? Venerável mestre, os cargos administrativos, orador, secretário, chanceler e tesoureiro. Mas dando enfoque principalmente ao planejamento, ao cargo do venerável mestre. Considerações iniciais. Nos tempos atuais, sobra pouco espaço para improvisações, especialmente quando se trata de maçonaria, ou seja, não deve haver espaço para os famosos achismos. A presente exposição tem como base, objetivo, elucidar os procedimentos básicos para uma boa administração de uma loja maçônica. Nós não iremos tratar aqui da parte esotérica, da parte filosófica, da parte metafísica da administração de loja, e sim da parte prática, da parte do cotidiano. Nós iremos trazer algumas ideias, algumas boas práticas, para que aquele irmão que almeja ser o venerável de loja, aquele irmão que está administrando a loja, aquele irmão que faz parte de uma administração de loja, possa exercer, a bom termo, essa missão, né, importante e relevante para a maçonaria, quer ser venerável, quer ser orador, quer ser o secretário, enfim. Nós sabemos que a esses irmãos é tributado a grande responsabilidade na condução de uma loja. Eu irei falar logo adiante, que a sorte ou o infortúnio daquela loja, ela vai ser tributada à administração da loja. Essa administração, ela fará
com que a loja seja pujante, que a loja seja harmônica, que ela seja fraterna, que ela seja uma loja que cresça. Ou, pelo revés, ela será uma loja que trará desunião, desarmonia, ocasionará uma situação que é uma questão muito debatida pelos maçonólogos atuais, que é a evasão na maçonaria. A evasão na maçonaria, eu já fiz recentemente uma palestra sobre a questão da evasão na maçonaria. A gente sabe que a evasão na maçonaria é um problema atual, é um problema que afeta todas as potências maçônicas indistintamente, o GOB, as grandes lojas, a Comab, não só no Brasil, como no exterior, nos Estados Unidos, na Inglaterra. Então, tem ocorrido muita evasão na maçonaria. E um dos motivos principais que eu reputo é a má administração de loja. A má condução de uma loja maçônica, inevitavelmente, ela ocasiona a evasão na maçonaria. O irmão ele fica descontente, ele fica desmotivado, ele acaba perdendo a fraternidade, acaba perdendo aquele interesse que ele tinha para a maçonaria, principalmente os irmãos recém-iniciados, aprendizes. A maior parte da evasão na maçonaria ocorre entre os aprendizes. E um dos motivos principais é a má administração de loja. Deve-se considerar que, inicialmente, administrar uma loja maçônica não é tarefa simples. Ao contrário, ela é complexa. Porém, quando os irmãos agem com consciência de sua responsabilidade e imbuídos pelo amor à loja e à maçonaria, essa tarefa se tornará mais amena e, às vezes, até prazerosa. Não é tão simples, meus irmãos, administrar uma loja maçônica. Ela requer, sim, muita dedicação, muito compromisso. Ela é uma tarefa complexa, porque envolve diversos fatores, diversas situações, pessoas de diversos matizes. Então, realmente, ela não é tão simples. Agora, quando ela é feita com atenção, com dedicação, com obediência aos nossos preceitos, aos nossos princípios da maçonaria, obedecendo à legislação maçônica, calcada nas tradições maçônicas, sim, ela vai se tornar mais fácil, ela vai se tornar mais amena e até prazerosa. E isso, sem dúvida, ela necessitará da ajuda do concurso de todos os amados irmãos. Não é só o venerável que irá conduzir uma loja. O venerável, sim, ele é o timoneiro da loja, ele é o fiel condutor, mas ele precisa do concurso de todos. Como diz o ditado, né? Uma andorinha sozinha não faz verão. Então, realmente, ele precisa do concurso de todos. Se todos estiverem imbuídos desse ideal, sem dúvida, aquela loja maçônica será muito bem administrada e será uma loja pujante, uma loja vibrante e uma loja que tende a crescer. Assim, as atitudes devem ser pensadas e planejadas, com o intuito de atingir objetivos, por meio de metas. E, com isso, se tem um balizador para a guia da administração de uma loja. Eu falarei logo adiante sobre esse plano geral de como administrar uma loja. Eu irei falar sobre metas de curto prazo, metas de médio prazo e médias de longo prazo para uma boa administração de uma loja. Logo adiante, eu irei falar sobre esse ponto. A boa administração de uma loja é um dos motivos mais importantes para se ter uma oficina harmônica, uma loja forte, uma loja vibrante, fraterna, contagiante. E, portanto, tal desiderato deve ser sempre almejado pelo dirigente de uma loja. Como eu disse, uma loja bem administrada, uma loja bem conduzida, ela será fator de harmonia, ela será fator de crescimento, ela será fator de pujança. Então, é um objetivo que todos os administradores da loja devem buscar, administrar bem a sua loja. Uma loja maçônica, quando bem administrada, é fator de diminuição de evasão, aquilo que eu falei. Quando bem administrada, ela evita que os irmãos saiam da loja, que eles saiam da maçonaria, ou adormecimento dos irmãos. É um fator de incentivo para a chegada de novos irmãos. Por fim, é um fator de crescimento. Não resta dúvidas que uma loja maçônica, para ser bem administrada, requer dedicação e comprometimento dos irmãos, particularmente dos irmãos ocupantes de cargos de sua diretoria, principalmente do seu venerável mestre. Os amados irmãos integrantes da diretoria da loja devem estar cientes da importante missão que lhe foi confiada, pois a sorte ou o infortúnio, e desta forma, o seu destino estarão depositados em suas mãos. Os cargos administrativos de uma loja,
são os cargos ditos eletivos, que ocorre uma eleição a cada 2 anos ou a cada 1 ano, dependendo do regimento da loja, mas normalmente é a cada 2 anos. E os cargos eletivos são o de venerável-mestre, o cargo mais importante, de primeiro vigilante, segundo vigilante, orador, secretário, tesoureiro e chanceler. Nesse trabalho, nós não iremos traçar, não iremos falar sobre o cargo do vigilante, segundo vigilante, porque, apesar de serem cargos eletivos, eles não dizem muito respeito à administração. Eles são mais, assim, vamos dizer, claro, eles são extremamente importantes, mas eles dizem mais respeito à ritualística, ao desenvolvimento da loja naquela sessão, e não dizem respeito à administração em si, propriamente dita, como é o cargo do secretário, como é o cargo do orador, como é o cargo do tesoureiro. Outros cargos que não são eletivos são de livre escolha do venerável mestre, ou seja, são nomeados. Eles não fazem parte da administração, mas são de extrema importância para a loja maçônica. São eles o mestre de cerimônias, o mestre de harmonia, o cobridor interno, o segundo esperto, o arquiteto, o hospitaleiro, dentre outros, né? E dependendo do rito, por exemplo, rito escocês, você vai ter os primeiro diácono, segundo diácono, e vai variar de rito para rito. Mas no rito adoniramita, basicamente, nós temos esses cargos não eletivos. E, apesar de não fazer parte da administração em si da loja, eles são de grande importância para o conjunto da loja como um todo, especialmente para a ritualística. Então, o venerável mestre ele deve realmente escolher muito bem o seu mestre de cerimônias, o seu irmão cobridor, o seu mestre de harmonia. Ele deve, inclusive, fazer um treinamento, fazer, enfim, dar um bom trato para esses oficiais, porque, sem dúvida, também serão necessários para a boa condução da loja. Repito, eles não são administrativos, mas eles dizem respeito para o conjunto da loja como um todo. E, portanto, devem ser, sim, muito bem escolhidos, deve ser muito bem observado a condução, a forma com que esses irmãos desenvolvem o seu trabalho dentro da loja. A boa administração de uma loja maçônica. Pontos positivos e consequências. Uma loja bem administrada desperta nos seus obreiros o orgulho de um maçom, em razão da riqueza dos laços fraternos em si e seus familiares. Uma loja bem administrada, o maçom vai ter orgulho de dizer que ele faz parte daquela loja, que a loja está bem redondinha, ela está sendo bem conduzida, os seus familiares, a cunhada, enfim, todos irão ter muito prazer. Poxa, hoje é sábado, o dia da minha sessão, tenho muito prazer de ir para a loja, porque eu sei que é uma loja muito bem organizada, muito bem conduzida, eu sei que lá eu vou me sentir muito bem, porque é uma loja fraterna. Enfim, uma loja bem administrada é uma loja que mantém em dia seus compromissos maçônicos, financeiros, educacionais, culturais, sociais em nível de excelência. Uma loja bem administrada, sobretudo, ela tem que estar em dias com o Grande Oriente, ela tem que estar em dias com o Grande Oriente Geral, o Grande Oriente Estadual, ela tem que estar em dias com as finanças, ela tem que estar em dias com a parte educacional, ela tem que ser uma loja que instrui bem os seus aprendizes, é uma loja que tem um quarto de ordem de instrução bem aprimorado, enfim, é uma loja, por excelência, bem administrada. Uma loja bem administrada, ela tem o seu conceito elevado e enaltecido pelas autoridades maçônicas e de sua jurisdição, como uma loja padrão e digna de respeito e reconhecimento maçônico. Uma loja, quando ela é bem administrada, quando ela é bem conduzida, ela vai ser reconhecida no meio maçônico. O grão-mestre vai dizer, olha, aquela loja ali, ela é muito bem conduzida. Eu tenho um candidato, eu vou indicar para aquela loja, porque eu sei que lá ela é bem administrada e aquele irmão vai receber bons ensinamentos e ele vai poder seguir uma carreira maçônica de forma boa, porque é uma loja que transmite bons ensinamentos, é uma loja bem organizada, enfim. É uma loja que tem respeitabilidade no meio maçônico, no meio da sociedade. Uma loja bem administrada, será objeto de admiração pelos não-maçons, pelas autoridades constituídas e em sua base territorial. Não só ela vai ser bem reconhecida
pelos maçons, mas pelos não maçons também, pelos não profanos, pelos irmãos, pelos secretários de educação, pelo prefeito, enfim, principalmente quando você tem uma cidade pequena, uma cidade menor, e que tem poucas lojas maçônicas. Então, aquela loja ela vai ter uma respeitabilidade no mundo lá fora. Ela vai ser uma loja conhecida, ela vai ser uma loja bem falada, bem respeitada no meio não só maçônico, como no meio profano. Ao contrário de uma loja bem administrada, a má administração de uma loja e as causas e consequências. Sabe-se que, além dos problemas, as deficiências de ordem litúrgica e ritualística que existem, infelizmente, em várias lojas, a grande maioria das lojas também possui problemas relacionados à administração da loja. Muitas lojas têm problemas de administração. E isso acontece em muitas lojas, não são poucos, infelizmente. A dificuldade sobre a temática, em boa parte, refere-se a pouca produção literária. Existem pouquíssimos livros. Muitas vezes, os maçonólogos, os escritores, preferem falar sobre ritualística, sobre esoterismo, sobre filosofia na maçonaria, enfim, sobre outros temas que realmente são mais agradáveis, são mais palatáveis, são mais palpáveis. E você tem pouco material produzido sobre a administração de loja, sobre a condução, sobre a organização de uma loja maçônica. E isso realmente ocasiona uma deficiência no conhecimento literário sobre o tema dos amados irmãos. Alice é isso, que na maioria das vezes os problemas, quando surgem, são quase sempre resolvidos de forma empírica, ou seja, na base do malfadado achismo, sem observar necessariamente as características, princípios da nossa sublime instituição maçônica. Aconteceu o problema ali, o irmão ele não sabe resolver, ele vai dizer, não, eu acho que é assim. Aí vai aparecer o outro e vai dizer, não, eu entendo que é assim. Aí o outro vai dizer, não, é assim. Aí complica. Você tem que basear-se nos princípios da maçonaria, nos regulamentos geral, na Constituição, no regimento da loja, na legislação da loja, enfim, em todo o caudal, todo o cabedal de conhecimento que a maçonaria existe, e não no malfadado achismo. O achismo ele deve ser extirpado de uma vez por todas. O irmão ele tem que ter fundamentação, ele tem que ter base na condução da administração da loja. Sem dúvida, a causa basilar primordial para a má administração das lojas maçônicas deve ser o despreparo e a ausência de comprometimento dos ocupantes dos principais cargos administrativos da loja. Um dos principais fatores é a ausência de comprometimento do irmão. Se o irmão ele assumiu a responsabilidade de ser um orador, de ser um venerável, de ser um secretário, ele tem sobre os seus ombros grande responsabilidade. E ele deve se dedicar, ele deve ter compromisso com aquele cargo, com aquele desempenho daquela função que ele está exercendo. Porque se ele não tiver esse compromisso, aquela dedicação, ele vai fazer mal feito, ele não vai desempenhar bem aquela atividade. E isso é um problema. A falta de consciência, do conhecimento das questões concernentes ao próprio ritual, da liturgia, da tradição, da legislação maçônica. Os maçons aspirantes aos cargos administrativos devem ter especial atenção para as questões relativas à administração da loja. Deve responder em sua consciência a duas questões. Estou preparado para o cargo? Meu irmão, se eu vou assumir um cargo de venerável, eu não vou assumir por mero gracejo, por mera vaidade. Eu tenho que estar preparado para assumir aquele cargo. Eu estudei, eu me preparei, eu exerci outros cargos. Realmente eu tenho preparo para assumir aquele cargo, porque eu sei que aquilo ali será uma grande responsabilidade que eu vou assumir. Então, realmente, eu preciso ter um preparo para assumir aquele cargo, aliás, qualquer cargo que você for assumir em uma loja maçônica e na maçonaria como um todo. E ainda tem que responder, é o meu momento? Eu tenho disponibilidade de tempo para desempenhar aquele cargo? É o que muitos irmãos, inclusive, preocupam. Se o irmão vai assumir um cargo, ele vai ter tempo para desempenhar aquele cargo. Por isso que muitos dizem assim, não, é bom que o irmão já seja um irmão aposentado, um irmão que já tenha, que não tenha mais, ou um irmão que seja muito bem organizado, que os afazeres dele profano não demandem tanto tempo, que ele tenha realmente que sobre um tempo para ele dedicar-se à loja. O venerável mestre, ele não deve ser o venerável na sessão. Não, a minha loja é quarta-feira,
quando dá na quarta-feira de manhã, eu vou lá, pego meu ritual, pego meu paramento, boto na sacola e estou preparado para ir para a loja. Não, meus irmãos, ele tem que se preparar de antemão, ele tem que se preparar no decorrer da semana, os dias anteriores. Qual vai ser a minha ordem do dia? O que vai ser tratado no quarto de hora de instrução? O que vai ser discutido naquele dia? O que vai ser tratado? Então, ele não pode chegar na hora da sessão para bater malhete, porque não vai dar certo, vai ter problema. Ele vai acabar se perdendo, vai acabar... Não é o correto. O correto é se preparar de antemão para aquela sessão, para o dia que vai ter aquela sessão. Do Venerável Mestre, considerações iniciais. O Venerável Mestre, de uma loja maçônica, é uma figura de preeminência, porém, mais importante do que o título honorífico, claro, o cargo de Venerável Mestre é um título honorífico, um título de respeitabilidade no seio maçônico e no mundo profano também. E a responsabilidade como presidente da Assembleia de Maçons, ou seja, a forma como ele irá conduzir a loja, o zelo, a dedicação, o comprometimento, enfim, mais importante do que o título honorífico, do que o avental bonito, do que o portal malhete, é o zelo, é a dedicação, é o compromisso com que ele terá na condução daquele primeiro malhete da oficina. Costuma-se dizer que o êxito ou o fracasso de uma loja maçônica, de uma administração, depende em grande parte do Venerável Mestre. Entretanto, o Venerável necessitará do concurso dos demais irmãos para o desempenho daquela gestão. Ele sozinho, dificilmente sozinho, sem a ajuda de todos os irmãos, ele dificilmente conseguirá fazer uma boa gestão. Então, por isso que precisa do concurso, do auxílio de todos os amados irmãos. A atribuição do Venerável Mestre caracteriza-se em dois planos, o administrativo e o esotérico. O esotérico, eu não vou, como eu disse no começo, nós não iremos tratar muito sobre a questão esotérica, porque não é o objetivo desse trabalho. Nós iremos bater mais na questão administrativa. No plano esotérico, ele assume a condição de guia espiritual da loja, é o guia dos obreiros, ele se transforma no verdadeiro sacerdote da loja, ele será o condutor espiritual daquela oficina, falando esotericamente. Sob o ponto de vista administrativo, ele é o presidente da sociedade civil. É como se fosse presidente de um clube, presidente do sindicato, presidente de um condomínio. Ele irá representar aquela sociedade, aquela instituição. É o administrador geral, é o seu representante junto à potência. É o venerável que irá representar a loja junto ao grão-mestre, o grão-mestre geral. Ele é o representante da oficina, ele irá representar os obreiros daquela loja. É também o representante junto da loja, junto às autoridades civis. Quem já foi venerável sabe, quando assume uma nova administração, ele tem que ir no cartório, ele vai assinar com a nova administração, ele vai ao banco, ele vai transferir o nome dele como presidente da loja, enfim, ele assume como representante perante a sociedade civil. Escolha do Venerável Mestre, requisitos, condições necessárias. O Venerável Mestre deve ser escolhido preferencialmente entre os irmãos que já foram vigilantes ou que exercem outros cargos eletivos, em especial o cargo de orador, secretário. Enfim, é indicado que ele tenha exercido outros cargos, para que ali ele tenha tido contato com a administração da loja, ele saiba qual é a função do secretário, qual é a função do tesoureiro, enfim, porque ele vai ser o condutor geral de todos esses cargos, ele vai controlar a administração, a gestão dos outros irmãos. Então, ele tem que ter uma noção geral dos cargos da loja. Então, é indicado que ele tenha ocupado outros cargos antes de ser venerável mestre. Deve-se observar ainda as qualidades pessoais, capacidade de representação social, grau de cultura geral, principalmente pelos seus conhecimentos e abnegação às causas da loja e da maçonaria, ou seja, os seus méritos maçônicos e profanos. Resumindo, os implementos e as condições necessárias para a escolha é a combinação harmônica e interdependente entre a cultura geral, cultura maçônica, o caráter, a abnegação, a liderança, a lealdade, a moralidade, a amizade, o bom senso de dever e, principalmente, a dedicação à maçonaria e à sua loja maçônica.
Não se deve absolutamente eleger um irmão para este cargo tão importante apenas baseado na sua antiguidade, na amizade, na sua humildade ou fortuna. O cargo, assim como qualquer outro cargo da oficina, não é um prêmio, não é uma compensação, é obrigação de trabalho, produção e dedicação. O que mais importa na escolha é o preenchimento das condições e pré-requisitos exigidos pela ordem. Ou seja, eu não vou escolher, não se deve escolher aquele irmão pela amizade, ou porque ele é um irmão, um empresário milionário, um juiz. Não se deve escolher dessa maneira. Se deve escolher pelas condições gerais, pelo caráter, pela cultura, pelo zelo, pela dedicação à maçonaria, pela dedicação à loja. Esses são os pré-requisitos mais importantes, e não pela amizade. Algumas lojas estabelecem alguns critérios. Aí elas colocam no seu regimento, no seu regulamento, alguns critérios. O Regulamento Geral da Federação estipula que o mestre tem que ter, no mínimo, 3 anos de mestrado para ser alçado a se candidatar ao cargo de venerável de uma loja. Mas algumas lojas estipulam algumas condições para o mestre se tornar o venerável daquela loja. Uma loja que eu participava no Gama, eles tinham um interesse interessante. Eles colocavam que iria subir para o cargo de venerável o primeiro vigilante. Então, aquela administração que está se formando agora, ele já sabe quem vai ser, já tem em mente quem vai ser o próximo venerável, aquele próximo ele vai ser o primeiro vigilante, porque na próxima gestão ele vai ser o venerável. Outra loja que eu participei era escolhido através do conselho de pastmaster, ou seja, dos ex-veneráveis da loja. Os mestres instalados da loja se reuniam e escolhiam quem ia ser o próximo venerável. De qualquer maneira, de qualquer sorte, é orientado, é de bom alvitre, sim, se tem uma escolha, uma forma de escolha já vamos dizer assim, no próprio regimento, no próprio regulamento da loja, para não se ter problema. Eu já vi loja rachar, eu já vi loja que vários irmãos saíram, porque tiveram 2 candidatos e um queria sair, foi o maior... Existe, sim, problemas nesse sentido, então é bom já deixar, é bom ter já delineado a forma que serão escolhido o próximo venerável da loja. Aqui algumas principais atribuições. Eles estão todos na lei, no nosso Regulamento Geral da Federação do GOB, no artigo 116. Então, ele preside os trabalhos da loja, ele encaminha o expediente, ele não influi na discussão, na decisão, ele dá o voto de Minerva, e vota também nas sessões secretas, nos votos secretos, etc. Ele nomeia os oficiais da loja, né, como eu falei, os cargos de mestre de cerimônias, o cargo de mestre de mestre de harmonia, de cobridor, esses cargos oficiais não eletivos, que são nomeados, é o venerável mestre que irá nomeá-los. Ele representa a loja ativa e passivamente dentro e fora, no mundo profano, ele vai representar, ele pode nomear um advogado, inclusive, para representar aquela loja, ele convoca as reuniões da loja, reuniões extraordinárias, ele pode convocar as comissões, enfim, ele exerce a fiscalização sobre todas as atividades da loja, sobre todos os cargos. Ele pode, sim, cobrar do secretário, ele pode, sim, deve cobrar do tesoureiro, ele pode e deve, sim, fiscalizar e supervisionar as outras atividades, as outras funções da loja. Conferir os graus simbólicos, ele pode caçar a palavra, se tiver algum irmão que esteja extrapolando ali na sessão, esteja causando algum ato antimaçônico, algum ato que esteja causando algum tumulto na loja, ele pode caçar a palavra, com auxílio do irmão segundo esperto, no caso do Rita do Iramita. Ele pode decidir questões de ordem, ele pode suspender os trabalhos, se as formalidades do rito, inclusive com um golpe de malhete, se tiver algum problema sério, algum tumulto naquela sessão. Ele distribui sigilosamente as sindicâncias, sigilo, nem o secretário pode saber. O secretário, é claro, ele tem que ter conhecimento do processo em si, mas não das sindicâncias. A sindicância, a distribuição da sindicância cabe ao venerável. Ele pode
ele exerce autoridade disciplinar, ele assina justamente com o tesoureiro todos os documentos relacionados a questões financeiras, contábeis, ele autoriza em caráter excepcional despesas urgentes, e aí ela vai ter que ser submetida à de referendo à loja, o plenário da loja, depois ele vai ter que referendar essas despesas extraordinárias, certo? Ele tem que apresentar até 31 de março o relatório geral das atividades, tá na legislação, e ele remete uma cópia ao orador desse relatório geral das atividades que ele desempenhou no ano anterior. E ele deve recolher junto com o secretário, com o tesoureiro, as taxas, né, à Grande Secretaria de Finanças e as taxas de atividade dos obreiros. Dando continuidade aqui, meus irmãos, passaremos agora num ponto muito importante que eu reputo de grande relevância para a administração, que aquele que vai se candidatar, aquele que está organizando uma administração de uma loja, ele deve fazer um planejamento, ele deve traçar algumas metas, algumas diretrizes que irão pautar aquele veneralato no decorrer dos 2 anos dele. São metas, eu divido aqui metas de 3 tipos: metas de curto prazo, metas de médio prazo e médias de longo prazo. Médias de curto prazo, elas são execuíveis logo no começo, nas primeiras sessões, elas podem ser executadas rapidamente. As metas de médio prazo, de longo prazo, elas demandam mais tempo. Geralmente, as médias de longo prazo, elas passam de uma gestão para outra. Muitas vezes, o venerável ele não consegue executar aquela média de longo prazo num veneralato apenas. Ela passa de uma para outra e assim sucessivamente. Mas, de qualquer sorte, o venerável, o candidato ao cargo de venerável, ele deve sim. Aqui. A administração de uma loja maçônica, antes de sua posse, deve reunir-se e efetuar um planejamento da sua gestão. O resultado desse planejamento é o plano de ação, que vai ser um instrumento da gerência maçônica no próximo período administrativo. Esse plano de ação deve contemplar metas e objetivos de curto, médio e longo prazo. Deve ser representativo das ideias médias do plenário da loja, e a ele deve ser oferecido. Ou seja, o venerável ele deve, sim, auscultar, ouvir o plenário da loja, ouvir os irmãos, ouvir os anseios, ouvir o desejo, o que os irmãos querem, o que os irmãos necessitam, o que os irmãos acham que deve ser mudado, que deve ser acrescentado, que deve ser feito naquela loja, naquele período. Ele deve, sim, ouvir os amados irmãos. Assim diferemos o planejamento administrativo, um planejamento sucinto para uma loja. Metas de curto prazo. São metas para funcionamento das sessões. Um cronograma trimestral, no período de 3 meses. Como eu disse, são metas de curto prazo. Ordem do dia. Ela deve ser inserida no cronograma de trabalho, devem ser variadas e planejadas. Deve-se evitar ordem do dia longa, para que a sessão não extrapole o limite de 2 horas. Se houver mais de um assunto que possa ser extenso, é recomendável que se faça em outra sessão, dividindo-se. Ou seja, a loja ela deve ter ordens do dia variadas. Ele não deve ter uma ordem do dia só sobre um assunto, só sobre um tema. Ele deve tratar sobre várias questões e evitar ao máximo que sejam ordens do dia longas, extensas, que ocupem todo aquele período da loja. Por quê? Você vai prejudicar o quarto de hora de instrução, você vai alongar, vai passar das 2 horas, enfim. Se ele tiver uma ordem, um assunto espinhoso, um assunto que irá causar debate, um assunto que irá causar polêmica, ele deve, sim, antes da sessão, pelo WhatsApp, pessoalmente, conversando com os irmãos, já ir digerindo aquele assunto. Olha, nós vamos tratar sobre isso, vai ser discutido isso aqui, o que você acha, qual que é a ideia do irmão, qual que é a posição do irmão sobre esse tema, para que ele chegue já na ordem do dia, na hora da sessão, já com o tema já mastigado, com o tema já digerido, com o tema já mais ou menos já
já mais ou menos, os irmãos já têm mais ou menos a noção do que será tratado naquele dia. Por exemplo, a Assembleia Federal Maçônica do GOB, ela distribui, antes das sessões, ela distribui ali um roteiro do que vai ser discutido naquela sessão, a ordem do dia, o que vai ser tratado, o que vai ser votado, para que os irmãos a gente já tenha um juízo de valor sobre aquela questão, para que eles já tragam já as suas ideias, as suas propostas, enfim, não fiquem se perdendo nos debates infindáveis que acabam prejudicando a ordem do dia. Poderá ser utilizado os meios de comunicação, como eu falei, né? Os meios disponíveis, como o WhatsApp, dependendo do assunto, para antecipar os irmãos o que será debatido na hora do dia, como forma de simplificar o debate. Esse debate deverá ser de forma sintética, evitando-se a ida e volta da palavra. A palavra foi para o Ocidente, aí voltou para o Oriente, aí o irmão lá do Ocidente pede de novo, aí volta a palavra para lá, depois volta. Não pode haver esse ping-pong. O irmão se manifestou, já se manifestou. Não deve se evitar esse ida e vinda de palavra. Isso quebra a harmonia, quebra a ritualística e demanda mais tempo na ordem do dia. Deverá ser programado previamente as sessões magnas, as sessões especiais, respeitando-se e inserindo-se no cronograma do trabalho trimestral. Recomenda-se dar especial atenção ao quarto de ordem de instrução, ou seja, não deve ser prejudicado o detrimento da ordem do dia. Foi o que eu falei, nós não devemos prejudicar o quarto de ordem de instrução, que é um dos momentos mais importantes da loja, em detrimento da ordem do dia. Então, devemos ter atenção com isso. E não se deve suprir o quarto de ordem de instrução apenas em casos excepcionalíssimos. É fortemente recomendável que o venerável não acelere a sessão. Ele fique ali correndo, acelerando os irmãos, excepcionalmente, especialmente sacrificando o quarto de ordem de instrução, com a finalidade de terminar a sessão mais cedo e assim ir para a cervejinha do Ágata. Cronograma semestral de 6 meses. Deveriam ser programados ao menos uma vez por ano. Uma sessão magna de iniciação, uma sessão magna de elevação, uma sessão magna de exaltação, uma sessão magna de filiação e uma sessão magna de regularização. Meus amados irmãos, se o venerável quer que a loja dele cresça, quer que seja uma loja que se desenvolva, que ela receba novos irmãos no seu quadro, ele precisa necessariamente fazer iniciações, regularizações, filiações. Eu me lembro de uma loja no Centro-Oeste, que essa loja passou 10 anos sem fazer uma iniciação sequer. Ao final de 10 anos, essa loja quase bateu colunas, ela quase teve que fechar, porque ela não tinha irmãos suficientes, porque os irmãos partem para o Oriente Eterno, às vezes eles vão para outra loja, enfim, precisa realmente a loja fazer iniciação. Os irmãos precisam trazer candidatos para aquela loja, para que o venerável possa fazer as iniciações. Se ele quer que a loja dele cresça, ele precisa realmente fazer essas sessões aqui, anual. Mas, além disso, se recomenda fortemente a realização de ao menos uma vez por ano das seguintes atividades: sessão comemorativa do aniversário da loja, sessão comemorativa do dia de São João, que pode ser também realizado como banquete ritualístico ali no banquete de solstício, ali no meado de junho, né, 24 de junho, ou em dezembro. Deve-se fazer um banquete ritualístico em homenagem e agradecimento ao grande arquiteto do universo pelo excelente ano que se passou, né? Atividade beneficente, importantíssima atividade beneficente, uma atividade socioambiental, que eu vou falar daqui a pouco, uma sessão comemorativa do Dia do Maçom, uma sessão comemorativa alusiva a outros acontecimentos pátrios ou cívicos. Meus irmãos, aqui, importantíssimo, recomenda fortemente a realização da atividade dos itens 2, pelos seguintes argumentos: desperta o sentimento cívico nos obreiros, geralmente em datas comemorativas, como o 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil, faz o hasteamento do pavilhão nacional. Eu me lembro, eu estive recentemente no GOB Sergipe, e lá, no 7 de setembro, o grão-mestre convocava todos os irmãos das lojas, os veneráveis, e na frente do grão-mestre de Sergipe, fazia-se lá o hasteamento do pavilhão nacional,
momento cívico ímpar, desperta o sentimento cívico no irmão. Então, é importante que a loja faça também essa atividade. Atividade beneficente, além de cumprir com seu papel importante social, é um dos princípios basilares da maçonaria. No rito adonitamita, a escada de 3 degraus que leva ao Oriente, ao plano mais elevado, o trono de Salomão, é um dos degraus, é a caridade. A caridade, a beneficência, é o que nos aproxima com o grande arquiteto do universo. Você ali, você tá congregando os irmãos estão trabalhando, você vai convocar os aprendizes, os companheiros, você vai agregar a loja e nós estaremos fazendo ali uma atividade beneficente, entregando uma cesta básica, fazendo uma atividade social para aquela comunidade. Enfim, é extremamente importante fazer pelo menos uma vez ao ano uma atividade beneficente. Atividade socioambiental, como uma limpeza de alguma área, um parque, uma praia, um reflorestamento de algum parque, algum lugar, geralmente utilizando sementes de acácia. Ali você pode convocar as ordens paramaçônicas, os demolês, os apejotistas, as filhas de Jó. Vamos fazer um reflorestamento aqui, tem um parque aqui, vamos plantar muda de acácias, tem aqui uma praça, vamos fazer uma limpeza. Quem mora no litoral, tem uma praia, vamos fazer limpeza daquela praia, vamos pegar um saco de lixo, vem uma equipe de um lado, outra do outro, a gente sai recolhendo latas, bitucas de cigarro, enfim, a gente faz uma atividade socioambiental, a gente mostra para a sociedade que a maçonaria ela é participativa, que ela está ali para contribuir com a sociedade, com a comunidade. Então, realizar atividades socioambientais é importantíssimo para a loja. Poderá ser realizado ainda como atividade social, de atendimento à comunidade, como consultas jurídicas, consultas médicas, consulta odontológica, serviços de cabeleireiro. Então, nesses casos, você participa de um condomínio maçônico, que tem 4, 5 lojas que participam daquele mesmo condomínio, você reúne os irmãos um final de semana, vamos fazer um atendimento à sociedade, você pega um advogado, vai ali dar uma consulta jurídica ali para aquela senhora que quer pedir uma pensão alimentícia, que quer fazer seu divórcio, você tem ali um dentista, vamos fazer ali uma limpeza de dente, vamos botar um pula-pula, vamos dar uns brinquedos para as crianças, você tem uma cunhada que trabalha num salão de beleza, vamos fazer um corte de cabelo, vamos fazer ali as unhas, enfim, as ideias são muitas, meus irmãos, basta o venerável e a administração da loja arregaçar as mangas e ter vontade de fazer. As opções, as possibilidades são muitas. As atividades destas lojas são importantes porque elas estreitam os laços fraternos entre os irmãos. Quando o irmão está ali trabalhando com outro irmão, ajudando a sociedade, ajudando a comunidade, ele está ali próximo do irmão, conversando, ele está vendo que o irmão está dedicado, ou seja, vai estreitar aqueles laços fraternos com a cunhada, com a comunidade. É muito importante, meus irmãos, fazer essas atividades. Na comemoração do Dia do Maçom, do aniversário da loja, eu recomendo que seja realizado uma sessão pública, podendo contar com uma palestra de alguma autoridade pública, uma autoridade eclesiástica, uma autoridade militar, um médico, por exemplo, um psicólogo. Eu recomendo essa presença dos fundadores ou membros mais antigos ou ainda familiares. Eu me lembro que quando eu era venerável da Jair Assis Ribeiro, no aniversário da loja, nós fizemos uma grande festa e nós convidamos a viúva do grande Jair Assis Ribeiro. E ela esteve presente na loja, ficou super feliz, nós fizemos uma homenagem a ela, fizemos uma homenagem ao Jair Assis Ribeiro. Então, é importante, no aniversário da loja, a loja fazer essas atividades, convidar os irmãos mais antigos, que às vezes estão afastados, enfim. Deixa eu dar continuidade aqui, meus irmãos. Metas administrativas. Aqui eu falo sobre organizar os livros, os registros da loja. A loja maçônica ela deve ter o fichário, ela deve ter o armário da loja. Às vezes está caindo aos pedaços, está tudo bagunçado. O secretário, junto com o venerável, com os aprendizes, ele pode pedir, sim, a ajuda, o concurso dos companheiros, dos aprendizes, para ajudar aquela parte ali da loja, aquela salinha ali, que está tudo bagunçado, que está tudo desorganizado. Pegar e organizar ali a ficha de cada... Tem uma ficha, um livro ficha de cada obreiro, com os trabalhos que ele já fez, com os dados do obreiro, enfim, com todas as informações ali de cada irmão daquele obreiro.
Informática é importante, meus irmãos. Hoje nós vivemos num mundo informatizado e nós não temos mais que fugir da informática. Então, é importante a loja maçônica ela ter essa ajuda da informática. Então, por exemplo, ela pode criar um site, ali ela vai colocar todas as informações, as sessões, as fotos, os eventos, enfim, todas as informações da loja para a comunidade como um todo. Pode ser no Facebook, tem muitas lojas que têm página no Facebook, que informa ali o dia da sessão, enfim. Atualmente, as lojas maçônicas elas instituem também grupos de WhatsApp. Então, ali se discute o que vai ter na próxima sessão, quem vai ser o palestrante, quem vai ser o quarto de hora de discussão, o que vai ser discutido na ordem do dia. Então, é importante, sim, a loja ter um grupo de WhatsApp e etc. Meu amado irmão Múcio Bonifácio, o nosso grão-mestre, está pedindo para se retirar. Nós agradecemos a presença do irmão. Ele vai ter que participar de uma outra live. Eu acabei de ser avisado aqui que ele está se retirando. Meu irmão Múcio, agradeço fortemente a sua presença. Realmente você abrilhantou os trabalhos aqui. Fiquei muito agradecido com a sua presença. E um grande abraço, meu amado irmão. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Irmão Múcio, Fique à vontade de usar a palavra, irmão Múcio. Sim. Eu gostaria muito de deixar aqui, meus amados irmãos, os cumprimentos para todos que estão participando dessa live, a loja acadêmica Jair Assis Ribeiro, nosso saudoso grão-mestre geral, que tanto serviço prestou ao GOB e à maçonaria brasileira, e dizer que eu estou extremamente feliz de que essa iniciativa tenha acontecido, tema importante sobre gestão das lojas, que são as células maiores das nossas atividades. Cumprimento também ao palestrante Max Kleberson, nosso irmão, e também ao venerável João Paulo Silva Cunha. Todos os irmãos presentes sintam-se cumprimentados. Fico também muito feliz de saber que a nossa loja acadêmica tem um perfil tão voltado para o nosso aprimoramento maçônico. Muito obrigado, meus irmãos. Eu vou participar agora de uma outra live. Tem mais duas hoje, mas essa é uma atividade preparatória para a celebração do Dia Internacional da Mulher. Então, nós estamos reunindo com a equipe coordenadora do programa Roda da Vida, que vai acontecer na segunda-feira, às 19h30. Eu já convido a todos para estar conosco nessa transmissão direta pelos nossos canais no YouTube e no Facebook, na segunda-feira. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Obrigado, soberano. Bom, meus amados irmãos, dando continuidade à nossa palestra, então, nós não podemos deixar de lado, na condução da loja maçônica, a informática. A informática ela tem que ser um grande aliado que nós temos hoje para a administração da loja. Por fim, é importante, é interessante que a loja ela tenha uma impressora, um computador na mesa do secretário, onde ele ali poderá fazer as suas epístolas, né, as cartas, né, a própria ata, corrigir a ata, enfim. É importante você ter ali uma impressora, um computador na mesa do secretário. Os arquivos, melhorar a eficiência dos arquivos, trabalhar em conjunto com o secretário, com o tesoureiro, enfim. Alfaias, meus irmãos, uma meta que o venerável aqui assume é melhorar as alfaias, as joias, enfim, recuperar. Muitas vezes a gente vê as joias, as alfaias, os aventais da loja encardido, às vezes rasgado, às vezes porque são de gerações e gerações, né, que vão passando. E não é legal, deve-se atualizar, deve-se melhorar as alfaias, comprar material novo, enfim, se cotizar, enfim, buscar algum mecanismo que a loja melhore e atualize essas alfaias, recupere, enfim.
Harmonia, importantíssimo, o venerável mestre, junto com o secretário, com o mestre de harmonia, melhorar a harmonia da loja, buscar ali músicas do YouTube, do Spotify, pendrive, enfim, atualizar, melhorar a música, porque às vezes a loja ela tem aquela harmonia, aquelas músicas já há 20 anos, ela nunca foi mudada. Então é interessante que o irmão ele busque músicas novas. Aqui a gente cita aqui, olha, Brahms, Richard Wagner, Mozart, Beethoven, Strauss, e os novos também, mais novos, né? Como Vangelis, o Omnia, o Oni Deodato, a Sinfonia Zaratustra, né? Enfim, tem muitas opções de atualizar e melhorar essa harmonia. Outra coisa importante, muitas lojas elas colocam o microfone. Às vezes o tempo da loja, o templo é grande, e às vezes o irmão fala baixo, ou às vezes o outro irmão tem problema de audição, não consegue escutar direito. Então é bom que o venerável faça aí, coloque o microfone na loja, o irmão que está falando, ele tem um microfone, tem um som mais aprimorado, ele atualize, melhora esse som, compre caixa de som, enfim, é importante fazer essa atualização, é uma meta interessante de se cumprir. Dando continuidade aqui. Vamos agora na parte da cultura maçônica, que é importantíssimo, é um dos temas mais importantes para que uma loja maçônica cresça, que ela transmita conhecimento, cultura para os amados irmãos, especialmente para os irmãos aprendizes, que estão ali ávidos por conhecimento, né? Então, instituir a biblioteca maçônica para aquela loja que não tem, e a loja que tem, recuperar e catalogar o acervo, providenciando a aquisição de novos livros. Todos os anos saem um sem número de livros no mercado. Então, é interessante que a loja se atualize, compre todos os anos revistas, livros, periódicos, enfim. E aí o venerável deverá trabalhar com o bibliotecário, um bibliotecário que é o responsável por essa função. Facilitar o acesso aos irmãos, né, do empréstimo, poderá ser emprestado mediante assinatura de um livro de empréstimo por uma semana, 15 dias, enfim. Consultar os irmãos pelo menos uma vez por ano, ali a Assembleia, meus irmãos, traga para mim uma lista aí de 3, 4 livros, 5 livros, 10 livros, não sei, livros interessantes que foram lançados no mercado, livros que a gente possa estar enriquecendo a nossa biblioteca. Traga aí uma lista desses livros para a gente melhorar o nosso acervo. Orientação maçônica, dividir a loja em grupos temáticos, grupos que tratem só sobre ritualística, o outro grupo temático que trata sobre administração maçônica, o outro grupo que trata só sobre legislação e direito maçônico, outro que trata sobre sociologia, outro sobre simbolismo, enfim, ética, moral, enfim, dividir a loja em grupos temáticos e cada grupo ali fazer os seus estudos, fazer os seus trabalhos e depois apresentar para a loja, publicar, quem sabe, esses trabalhos, né? Fazer um cadastro de palestrantes e conferencistas é importante, que a loja tenha ali um cadastro. Não, a gente tem um irmão que é muito bom de palestra, um irmão muito bom da loja tal, um outro irmão lá da grande loja, outro irmão lá de São Paulo, um irmão, enfim, ter um cadastro de palestrantes que você possa trazer para a sua loja, para trazer no aniversário da loja, num evento que você acha importante, de fazer uma palestra, fazer ali algum trabalho. Enfim, você ter esse cadastro de palestrantes é muito interessante. Elaboração de um cronograma semestral e trimestral. O venerável deve apresentar já, fazer um cronograma. A sessão tal vai ser o irmão que vai apresentar o trabalho tal. Sessão tal, outro irmão. E assim por diante. A sessão tal vai ser dedicada aos aprendizes. Aprendizes que vão apresentar o trabalho assim. Sessão tal vai ser os competidores. Ele já forma ali o cronograma dele semestral e trimestral, dos trabalhos que serão apresentados, para não ter que... Não, hoje eu não tenho nem irmão para apresentar trabalho, eu vou ligar para o fulano tal para pegar o trabalho e apresentar ali no dia. Não pode, ele tem que já ter
traçado já aquele cronograma dos trabalhos que irão ser apresentados. Para não ser pegar um trabalho de sopetão, um irmão de sopetão ali, rapidamente, para apresentar o trabalho. Então, ele deve sim fazer um cronograma dos trabalhos que serão apresentados no decorrer daquele período. Aqui, algumas recomendações, como apresentar o trabalho, a postura. O irmão vai pegar um trabalho na internet? Ok, mas ele não deve só pegar e copiar um trabalho da internet, copiar e colar e apresentar na loja. Ele deve cotejar aquele trabalho que ele pegou na internet com livros, com outros trabalhos, enfim, porque depois ele vai pegar e vai ler aquele trabalho em loja, o irmão que está ouvindo não vai conseguir entender, não vai aprender, e nem ele que copiou aquele trabalho da internet vai aprender também. Então, ele deve fazer o trabalho de forma séria, ele deve ter várias fontes de informação, e não pegar um trabalho da internet, copiar e falar, e chegar na loja e apresentar esse trabalho. Então, é recomendável que o vigilante da coluna tenha acesso a esse trabalho de antemão, verifique se o trabalho está bom, se o trabalho tem alguma coisa a ser modificada, enfim. Uma loja maçônica que prima pela cultura é uma loja respeitada, é uma loja que cresce, é uma loja que tem fator de crescimento, é uma loja que evita a evasão da maçonaria. Então, é importantíssimo primar pela cultura maçônica, fazendo bons trabalhos, incentivando os irmãos, tendo uma boa biblioteca, tendo bons palestrantes, enfim. Deixa eu dar continuidade, meus irmãos. Metas de médio prazo. A meta de médio prazo são aquelas metas que demandam um pouco mais de tempo. Então, dizem respeito à reforma do templo, à pintura, à ampliação do salão social, à reforma do banheiro, à construção de um banheiro maior, uma acessibilidade ao templo, um elevador, por exemplo. Enfim, são metas relativas à construção, né, de médio prazo. Você também pode ter médias de médio prazo para entidades paramaçônicas e expansão da loja. Aquela loja, por exemplo, que não tem um capítulo Demolei, um capítulo da filha de Jó, um núcleo apejotista, você junta com a loja do condomínio e você cria aquele capítulo Demolei. A loja que não tem fraternidade feminina, você institui a fraternidade feminina. A loja que não tem ágape, é importantíssimo a loja instituir o ágape nela. As sessões são cansativas, o irmão, às vezes, ele já vai direto do trabalho, ele chega lá cansado, e sai lá cansado. Ele precisa, sim, do ágape, porque o ágape realmente é que estreita os laços fraternais e aproxima os irmãos. É importante a loja ter o ágape fraterno. E esse ágape ele pode ser feito de determinadas formas. Cada irmão pode ser dividido. Na sessão de hoje, 3 irmãos vão fazer. Na próxima, mais 3 ou 4. Ou o venerável já bota no custo da loja e ali ele já contrata ali a cozinheira, ele já destina ali, já toma conta. Pode ser feito de acordo com o critério da loja. Organizar um seminário ritualístico, importantíssimo. Aqui também tem de respeito com a cultura maçônica. Você tem aquele condomínio de loja, tem 2, 3, 4 lojas que praticam ali naquele condomínio o rito adonidamita, o rito escocês. Meus irmãos, vamos fazer um seminário, vamos pegar um dia de sábado e vamos ali pegar os irmãos, fazer ali um seminário, passar o sábado fazendo um seminário sobre simbolismo, sobre ritualística, enfim, fazer um seminário maçônico, uma meta de médio prazo. E a meta de longo prazo realmente é construir a loja que não tem tempo próprio, que não tem o seu terreno, você fazer um anexo, fazer um tempo filosófico, você criar uma atividade para a comunidade, um curso de serigrafia, um curso de informática, são metas que demandam mais tempo de trabalho, que às vezes elas não vão ser executadas em apenas uma gestão, elas passam para uma outra gestão e assim sucessivamente, como construir um templo. Eu botei essa foto aqui, vocês estão vendo essa foto? Alguém sabe de onde que é essa foto? Tem algum irmão de São Paulo presente? Não. Essa foto aqui, meu irmão, eu coloquei de propósito essa foto, por quê? Olha o tamanho desse templo. Esse templo é a sede da Sereníssima Grande Loja do estado de São Paulo, a GLESP, e ela fica no bairro da Liberdade, ali no bairro dos japoneses, né? É um dos maiores templos que eu já fui, é lindo, muito bonito. E eu fico pensando que esse templo aí, um dia, ele começou com uma pedra.
ele foi lançado de forma ritualística com uma pedra basilar, uma pedra angular. No trabalho e dedicação dos irmãos, eles construíram esse suntuoso templo. Então, toda loja maçônica que não tem o seu templo, ela pode, sim, um dia vir a ter o seu templo. Basta os irmãos arregaçarem a manga, terem vontade de trabalhar e irem para campo, que vão conseguir, sim, construir o seu templo. Claro, primeiro adquirindo o terreno e depois fazendo ali as metas para conseguir construir o seu templo. Vamos dar continuidade. Agora, aqui, as atribuições do orador. Meus irmãos, o orador ele é o fiel guarda da lei, né? Ele é o representante do Ministério Público. O orador ele deve ter familiaridade com o conceito jurídico. Ele não precisa necessariamente ser um advogado, ser um juiz, ele não precisa ser um jurista em si, mas ele precisa ali ter um certo traquejo com a legislação maçônica, principalmente. Ele deve ter um certo conhecimento, ele deve saber se manifestar, ele deve ter uma postura, ele deve saber se posicionar, ele deve saber quando ele deve agir, quando ele deve cobrar, quando ele deve dizer, não, isso aqui não está certo, isso aqui está errado, eu discordo, e impor, inclusive, os meios legais. Não, se o venerável está querendo uma condução contrária à lei, eu vou fazer, sim, uma representação e vou caminhar para os poderes constituídos, os poderes competentes, né? O judiciário maçônico, enfim. Então, aqui, o irmão que quiser ser orador, ele deve, sim, se preparar, ele deve ter uns pré-requisitos, então ele deve ter uma boa leitura, ele deve ler os livros clássicos, ele deve ter uma familiaridade com a leitura, ele tem que ser uma pessoa que tenha uma boa... Não precisa ser um grande orador, um Cícero, nem um Rui Barbosa, mas ele também não pode ser uma pessoa que não consiga nem se expressar, que não vai imagina uma sessão magna de iniciação, em que um orador ele tem ali que dar as boas-vindas, né? Ele tem que saber ali se expressar, saber se portar. Então, ele deve ter necessariamente um bom conhecimento da legislação maçônica, dos landmarks, da Constituição, enfim. Ele pode e deve elaborar um texto para que não é todo mundo que tem o dom da oratória, né? E chega e já faz ali a oratória de sopetão. Ele pode elaborar ali um rascunho, um texto ali, mais ou menos os pontos que ele vai falar, para não se perder durante a sua oratória, né? Ele tem que ter um bom senso para ter um discurso não muito alongado, mas também não muito curto. Ele tem que ser uma pessoa concisa e bater e atacar os pontos objetivos ali que a oratória dele requer. Ele deve ter uma conduta ética, uma conduta moral, e não é só, mas ele também tem consciência que a nova virtude dele, além que não é só a eloquência ou a retórica, mas sim um compromisso com a verdade e com a lei. Aqui as principais competências do orador, né? Ele vai observar, ele vai fiscalizar, ele vai ser um rigoroso, fiel observador do cumprimento das leis maçônicas e dos rituais. Ele deve ler os textos de leis, decretos, ele deve cumprir e fazer cumprir as obrigações que se compromete com o membro da loja, ele deve comunicar, se ele não conseguir resolver a situação e o infrator continuar recalcitrante, ele irá comunicar com os poderes competentes, inclusive contra o venerável mestre. Ele tem ali o poder judiciário maçônico, ele tem o próprio grão-mestrado estadual, enfim, ele tem os mecanismos à sua disposição para poder fazer valer a lei e o direito em caso de infringência às normas, né? Ele vai verificar a regularidade dos documentos maçônicos que foram apresentados, ele vai apresentar as suas conclusões, o seu parecer nas discussões sob o ponto de vista legal. Ele vai dizer, olha, sob o ponto de vista legal, por isso, eu entendo que não é ilegal vai ser praticado, esse ato proposto. O Ministério Público, como fiscal da lei, discorda dessa situação proposta e sou o contrário. Entendeu? Ou dizer, olha, está dentro da lei, concordo, a legislação diz assim, 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 e está em conformidade com a legislação, meu parecer favorável. Por isso, o orador ele deve ter sempre na mesa dele uma cópia da Constituição, uma cópia do RGF, se possível, um dos landmarks, talvez os mais importantes, o regulamento da loja e o regimento interno da loja na sua mesa.
ele deve ter na mesa dele esses documentos, essa legislação para consulta imediata. E caso o venerável mestre tenha algum tema que seja polêmico, que ocasione algum ruído na loja, ele deve ser consultado antes, de forma pretérita. Olha, eu vou propor isso aqui, eu quero que você consulte, verifique se é legal ou se não é legal. Aí o morador vai dizer, olha, tá legal, a legislação diz que é sim, tá ok, pode ser proposto à loja. E, da forma contrária, também da mesma forma. Então, ele deve ser, sim, consultado em casos excepcionais, nesse sentido, de antemão, né? Opor-se de ofício a qualquer deliberação contra a lei, manter arquivado o arquivo atualizado da legislação maçônica, os decretos federais, estaduais, assinar com o venerável mestre secretário as atas da loja, então loja sejam aprovadas, apresentar a peça de arquitetura da iniciação, filiação e exaltação, roupa fúnebre, as festas brancas, agradecer a presença dos visitantes, acatar ou rejeitar denúncias formuladas a lojas, escritas ou verbais, representar os poderes constituídos, em caso de rejeição, recorrer de ofício ao tribunal competente. Um detalhe ainda, ele vai ser atuante no caso do tribunal do júri. Ele vai ser, em caso de tribunal do júri, ele vai ser o acusador, ele vai acusar. Entendeu? Vamos continuar aqui, o cargo de secretário, as funções principais do secretário. Uma coisa importante para o secretário, não deve acumular as atas, ele deve fazer a ata dele. A sessão ocorreu hoje, amanhã, no máximo, ele deve estar fazendo essa ata, porque ele pode se esquecer, pode passar o tempo e acumular 2, 3 atas para ler na sessão, vai atrapalhar o andamento da sessão. Então, ele deve fazer a ata dele direitinho e apresentar na próxima sessão. Ele não deve deixar acumular atas, a não ser em casos excepcionais. Então, as funções dele é lavrar a ata das sessões das lojas, e então, logo se assinado, ser assinado quando for aprovadas, manter atualizados os arquivos, né? Os atos administrativos, as notícias de interesse da loja, as correspondências recebidas, né? Os chamados expedientes, né? Os expedientes expedidos, né? As correspondências expedidas, as comunicações, né? Ele tem os membros do quadro da loja que ele vai apresentar para o Grande Oriente, manter atualizados os livros negro e amarelo da loja, receber e distribuir as correspondências, preparar e organizar 5 venerável mestre até 31 de março de cada ano o quadro de maçons da loja, até 31 de março de cada ano ele deve apresentar o quadro de obreiros da loja, comunicar ao Grande Oriente as iniciações, a expedição de kit passé, a suspensão do direito maçônico, as rejeições ou inscrições no livro amarelo, outras alterações cadastrais. Meus irmãos, é muito importante isso. Eu chamo a atenção para uma coisa. O secretário ele deve estar muito atento. Eu tinha um caso de uma loja no interior do Pará que os irmãos já estavam chegando ao grau de mestre maçom e no Grande Oriente ainda constava que eles eram aprendizes. Ou seja, não foi comunicado. Então, o secretário, o irmão foi elevado naquela semana que ele foi iniciado, elevado, exaltado, deve comunicar ao Grande Oriente para que ele receba o diploma, receba a carteirinha dele, enfim, que ele seja reconhecido no Grande Oriente com aquele grau e não atrase essas correspondências. Então, o irmão foi elevado, comunica o Grande Oriente. Foi iniciado, comunica o Grande Oriente, para que ele receba a documentação dele, o diploma, não atrase, certo? Que a atribuição do tesoureiro. O tesoureiro e o secretário são as funções, as funções mais importantes, depois do venerável mestre, para a administração da loja. O tesoureiro, ele vai, assim como o venerável, autorizar as despesas da loja, as despesas ordinárias e as despesas extraordinárias. Então, ele tem que ser um tesoureiro muito bem afinado com o venerável, com a loja. Ele quer o bem da loja, e claro, ele tem que ser um fiel guardador dos valores da loja. Ele tem que saber cobrar o irmão está em débito, ele cobra, sem ser um tesoureiro grosseiro, que exponha o irmão ao vexame, cobrar o irmão na frente de todo mundo. Não, chama o irmão no reservado, meu irmão, tu está devendo assim, e dê os 3 meses, comunicar à loja e mandar, sim, a correspondência ao irmão. Meu irmão,
já deu os 3 meses, vamos fazer um acordo, você quer parcelar? Porque às vezes o irmão realmente está passando por algum problema, você vai parcelar ali, você vai dividir a dívida, vai procurar uma solução. Então, as funções do tesoureiro, ele vai arrecadar a receita da loja, pagar as despesas, ele vai assinar junto com o venerável os documentos relacionados às questões contábeis e financeiras, vai ter toda a escrituração contábil da loja, apresentar no mês de novembro o orçamento para o ano seguinte, vai recolher ao banco, vai cobrar os obreiros as contribuições de atraso, vai cobrar os obreiros que estiverem há mais de 3 meses devendo. São também competências do tesoureiro. Procura a oficina medidas convenientes para facilitar a arrecadação da loja. Ou seja, vamos cobrar através do boleto bancário? Vai ser através do Pix, né, que agora é o mais moderno. Como é que vai se dar essa forma? O irmão tem que trazer o dinheiro para a loja. Então, ele vai propor para a loja a maneira mais fácil e mais cômoda, que dá mais comodidade para o irmão cobrar, pagar aquele valor que ele deve para a loja. Entendeu? Ele vai ter que ter a escrituração da tesouraria, ele vai ter um livro de conta corrente, enfim. As atribuições do chanceler. O chanceler é o nosso responsável pelo sinete da loja, né? Então, ele vai apresentar o mapa de frequência, a presença dos irmãos, né? O relatório com os obreiros faltantes. Ele vai apresentar, na época da eleição, lá, os irmãos que estão aptos a votarem e serem votados. Bom, Max, eu vou só pedir para você... Nosso tempo, mais né? 5 minutos para fazer uma conclusão. Ele vai comunicar à loja os irmãos presentes e ausentes, os irmãos que justificaram, enfim. O chanceler, ele é responsável pela presença, pela fiscalização, pela verificação da presença e da ausência dos amados irmãos. O hospitaleiro, ele vai também ter uma importância uma grande importância na parte social, beneficente. Ele vai orientar, vai indicar para onde vai ser encaminhado aquele tronco de beneficência. A loja não tem ele vai chegar para a loja e vai dizer, olha, tem um asilo assim, 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 tem uma creche assim, 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 que eu gostaria que nós indicássemos e enviássemos os valores, né, para aquela oficina, para ajudar aquela instituição, enfim. E uma coisa muito importante, só para concluir, o hospitaleiro ele deve ter muita atenção aos irmãos faltantes, para ligar. O irmão tem 3 sessões que o irmão não vem. O que está acontecendo com o irmão? Você acha que esse irmão está doente? O que está acontecendo com ele? Vou ligar para a cunhada está bem, os aniversariantes, enfim. Ele deve estar atento a essa situação, porque é uma questão que ajuda a estreitar a fraternidade da loja e ajuda, dá um agrado para o irmão. No aniversário do irmão, ele deve sim contatar os amados irmãos e buscar por que aquele irmão está se ausentando da loja, enfim, buscar trazer aquele irmão de volta para a loja, buscar fazer uma comissão para visitar aquele irmão que está doente, enfim. Aqui a conclusão é, meus irmãos, todos estejam imbuídos, não só o venerável, todos os irmãos, não só os da administração, mas os oficiais e do aprendiz ao companheiro, do mestre ao venerável, todos devem estar imbuídos na boa condução da loja. Uma loja, ela só vai ser forte, harmônica, uma loja pujante, vibrante, quando todos estiverem concatenados, todos estiverem uníssonos, se ajudarem, estiverem juntos, para que aquela loja cresça, seja uma loja forte, uma loja pujante, e não só o venerável. Todos devem estar conscientes do seu compromisso, da sua missão, que é não só ser maçom na loja, mas ser maçom lá fora, ser um bom cidadão, um cidadão respeitado, um membro honorário, um membro honorável daquela sociedade. Meus amados irmãos, muito obrigado. Essa, em síntese, era o trabalho que eu trouxe aos amados irmãos. Devido ao tempo, o tempo sempre é muito exíguo, mas eu espero ter trazido aí alguns pontos principais para uma boa condução dos amados irmãos, para uma boa condução de uma administração de loja, e agora estou aberto aí para os questionamentos que porventura surjam. Obrigado. Gratidão imensa, irmão Max. Belíssima explanação, muito rica.
eu considero uma enciclopédia viva da maçonaria e seguramente esse material merece ser compartilhado aí com as lojas para que possa ser de fato implementado. Nossa gratidão. E a partir desse momento, abrimos espaço para perguntas, comentários. Quem tiver interesse, por gentileza, basta sinalizar pela plataforma Zoom, levantando a mão, ou escrevendo aqui no chat para a gente poder repassar a palavra. Gostaria de repassar aqui a palavra ao nosso irmão Afonso Paz. Por gentileza, irmão, fique à vontade. Boa tarde a todos. Afonso Paz, sou venerável da loja Experiência Sabedoria no 115, Oriente Fortaleza, sob a jurisdição da grande loja maçônica do estado do Ceará. E eu quero aqui, nesse momento, dirigir ao irmão Max, que ele foi muito feliz com esse tema apresentado, entendeu? Eu, realmente, devido à passagem de vários cargos e até mesmo tomar frente, entendeu, de uma administração de uma loja, entendeu, junto à grande loja, realmente a gente adquire uma experiência fundamental, entendeu, e precisa para os nossos trabalhos. O irmão Max simplesmente, entendeu, apresentou todo o roteiro de uma boa administração de um venerável mestre e seus auxiliares, entendeu? E os componentes das diversas funções dentro de loja. De maneira que eu sinto-me satisfeito e contente em parabenizá-lo pela apresentação bem objetiva, que com certeza foi um sucesso. E eu concluo, meus irmãos, parafraseando Cora Coralina: feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito obrigado a toda a minha participação. Obrigado, meu venerável mestre. Dê um abraço aos amados irmãos de Fortaleza. Sem dúvida, o cargo de venerável mestre como eu disse, ele assume esotericamente a função de sacerdote da ordem, de sacerdote da oficina. E o venerável mestre, ele deve realmente ter passado, ter galgado os cargos mais importantes da administração da loja, porque se ele tiver uma noção básica dos outros cargos, sem dúvida ele fará um bom veneralato e será um bom condutor daquela oficina. Obrigado. Gratidão pela participação, irmão Afonso Paz. O irmão Valderico de Brasília pede a palavra. Fique à vontade, irmão. Boa tarde a todos. Eu queria me manifestar, porque eu e o Kleber tivemos uma vida maçônica assim, muito próxima, né, Cleberson? Tanto aqui em Brasília como em Goiânia, né? E eu admiro muito, você é uma pessoa que estuda muito a maçonaria. Aqui nós temos hoje, aqui de Brasília, assim, que eu pude visualizar assim rapidamente, nós temos o secretário-geral da Gaduceiro, que é o Rui Ferreira Borges, nós temos o patriarca-geral, o patriarca Ledo, e eu falei patriarca-geral porque hoje eu estou na condição de patriarca-geral do SUPRAD, e também sou secretário de Finanças do Grande Oriente Brasil. Então, meus irmãos, eu gostaria... para mim não foi nenhuma novidade, entendeu? Porque eu já conheço o Cleberson de longa data, né? Tanto ele como o pai dele. E eu queria apenas dar uma sugestão, viu, Cleberson, se você me permite. Eu sei que a sua palestra foi ótima. Quando você falou na administração da loja, me pareceu que, ou se não pode até aparecer para outras pessoas, que o orador faz parte da administração da loja, né? E nós sabemos que depois mais na frente, você disse em algumas oportunidades, né, que o orador é do Ministério Público e tal, ou seja, ele não é da administração da loja. Apenas isso, entendeu? Assim, que me ficou a impressão de que quando você mencionou, né, que o orador é parte da administração da loja,
nós sabemos que ele não é parte da administração da loja, ele é do Ministério Público, né? Isso aí você disse depois. É apenas para, se você achar conveniente essa retificação, vamos dizer assim, aliás, apenas para que não passe a impressão para os demais, né, de que o orador faz parte da administração. Eu gostaria de parabenizar a todos, né? Eu vi aqui o nosso irmão Ciro Gomes, uma pessoa que eu admiro muito também. Parabéns para você. Muito obrigado, viu? Sucesso para você, viu? Eu já vi outra live sua também. Não é a primeira, não. Já vi outra live sua. Parabéns para você. Saúde e paz para você. Meu amado irmão Valderico, muito me agrada e muito me honra a sua presença, nosso grande patriarca regente do Suprato, não é isso? Irmão Valderico, nós tivemos um convívio muito fraterno e muito próximo. Tivemos muitas vezes trabalhando juntos em Brasília, Goiânia, pelo nosso querido rito Adoniramita. O nosso irmão Valderico é um dos mais dedicados adoniramitas que eu conheço no Brasil. É um irmão assim, é um irmão fraterno, um irmão realmente muito amigo. E eu fico muito feliz em revê-lo e reencontrá-lo aqui. Realmente, o Ministério Público ele não faz parte da administração como um todo. Tanto que, por exemplo, acho que no rito York, né, a eleição dele é separada dos demais, é uma eleição à parte. Mas eu coloquei assim, como fazendo parte da administração como um todo, né, como no geral. Mas realmente ele pertence ao Ministério Público, ele tem que ser ele é independente, ele é um poder independente, como diz a nossa própria Constituição profana, né? Ele é um poder independente e harmônico. E, por ser assim, independente, ele não pode fazer parte da administração, senão ele vai perder a imparcialidade, vai se tornar parcial. Então, ele tem que ser imparcial para poder verificar as condições quanto à legalidade daqueles atos, né, que o venerável mestre está propondo, os atos dos irmãos. Então, realmente, ele não faz parte da administração como um todo. Mas eu coloquei ali como da administração porque, na verdade, ele soma-se, né, aos demais em ajudar também a conduzir bem a loja né, no geral. Gostaria agora de passar a palavra para o nosso irmão Benedito Tomás de Aquino. Por gentileza, irmão, fique à vontade. Boa tarde, meus irmãos. Inicialmente, eu gostaria de manifestar aqui a nossa alegria, a nossa satisfação de estar com vocês, essa loja querida, pujante, loja Jair Assis Ribeiro, a qual eu tenho uma honra muito grande de ser membro honorário. E hoje, revendo aqui vocês, de maneira especial e particular, esse querido irmão e amigo, Max, que é um irmão que eu tenho um apreço muito grande, que esteve aqui conosco durante um bom período aqui em Goiás, e o destino quis que ele nos deixasse, mas a saudade fica, as boas lembranças e a amizade, embora com a distância, ela sempre se fortaleceu e acredito que assim será para sempre. Meu irmão Max, eu quero te parabenizar pela sua belíssima fala, de maneira tão serena, de forma tão prática, abordando um tema tão real, que faz parte do nosso dia a dia, dentro de uma loja maçônica, que, como você muito bem disse na sua fala, muito pouco explorado, muito pouco falado. Às vezes nós temos uma preocupação muito grande de falar muito do aspecto filosófico, né? E esse aspecto prático de um bom funcionamento de uma loja maçônica no dia a dia é pouco falado, às vezes até pouco conhecido, até por irmãos que às vezes já têm uma história maçônica de muitos anos, e às vezes quando ele vai ocupar um cargo, ele se sente muito limitado, às vezes até constrangido de aceitar um cargo quando um venerável o convida para fazer parte da sua diretoria. Então eu quero aqui manifestar aqui a nossa alegria de estar aqui com vocês,
dizer que o irmão Max, ele é nosso garante de paz e amizade na nossa loja mãe, é a loja Luz da Mantiqueira, do Oriente Niquelândia, aqui em Goiás. Dizer a alguns irmãos que não me conhecem, me desculpa até o lapso, meu nome é Benedito Tomás Jaquino, membro da loja Luz da Mantiqueira, passo master daquela oficina, jurisdicionada da grande loja maçônica aqui do estado de Goiás. Então, eu quero aqui dizer que e louvar essa iniciativa da loja Jair Assis Ribeiro por estar promovendo esse ciclo de palestra que teve como abertura essa palestra do irmão Max. Então, irmão Max, parabéns pela sua palestra. Espero que você possa, em outros momentos, repetir essa palestra, porque é de grande valia para todos nós. Fazendo apenas uma pequena observação em cima da fala do irmão Max, me chamou muita atenção para a nossa responsabilidade enquanto maçom, que nós temos que ter quando vamos convidar alguém para ingressar na ordem. Nós temos que assumir esse papel de padrinho. Muitas vezes eu observo que, às vezes, o padrinho convida alguém, essa pessoa se ingressa e depois o padrinho deixa de dar aquela devida assistência. Muitos são os motivos por essas evasões maçônicas, várias, e o Max levantou muitas questões que servem para para a nossa reflexão, para que nós possamos ficar mais vigilantes, mais atentos, para que a nossa ordem não tenha tanta evasão como está tendo nos últimos tempos. Então, mais uma vez aqui eu quero cumprimentar a todos, também na pessoa do venerável mestre, do irmão Paulo, do querido irmão Silas, que é um grande amigo também, de todos vocês, e o meu abraço fraterno a todos. Irmão Max, saudade de você, viu? Fica com Deus, meu irmão. Gratidão, irmão Benedito. Gostaria agora de passar a palavra para mais duas participações. Quer falar alguma coisa, irmão Max? Pode falar, à vontade. Eu quero fazer registro aqui da presença dos irmãos de Sergipe, da Clodomir Silva, o irmão Aloysio Rosa, o irmão Volney e o irmão Antônio Carlos. Grande mestre de cerimônias de Clodomir Silva, nosso amado irmão Antônio Carlos, lá de Sergipe. E também fazer o registro, meu irmão Akira, se me permite, claro, da presença dos irmãos membros honorários de Jair Assis Ribeiro. O irmão Valderico, que já utilizou a palavra, membro honorário. O irmão Nailô, grande irmão Nailô, membro honorário. O irmão Abel Tolentino, também membro honorário de Jair Assis Ribeiro. O próprio irmão Benedito Tomás, que acabou de utilizar a palavra. Isso. Irmão Benedito, grande abraço, meu irmão. Você é um irmão muito querido e nós tivemos... Max, seu pai. Seu pai, viu, Max, também. Seu pai. Da a presença do meu amado irmão Dorval Cunha, irmão Bento Cunha, lá de Marabá, que além de ser membro honorário de Jair Assis Ribeiro, é meu pai. Muito obrigado pela lembrança, Silas. Akira, pode continuar. Gratidão. E, em virtude do tempo, eu vou abrir espaço para mais duas participações e a gente passa a palavra em seguida para o venerável fazer o encerramento. Eu gostaria agora de passar a palavra para o nosso irmão Maicon. Por gentileza, irmão Maicon, fica à vontade. Boa tarde, meus amados irmãos. Quero aqui cumprimentar o irmão Max. Eu iria fazer perguntas, mas todas as perguntas que eu tomei nota, o amado irmão Max respondeu na própria palestra, prontamente, ou seja, foi irretocável a palestra do amado irmão Max. Quero aqui reverenciar, os balaústas aí da maçonaria, o irmão Nailor, Toxiol, não sei se ele está nos ouvindo, ele estava com algum problema, o irmão Ari, o irmão Rui, o irmão Valderico, o irmão Ledo, Essa pandemia foi péssima, ela se for só uma morte, já seria irreparável, Está destroçando vidas aí, milhares, milhões no mundo. Mas uma coisa boa é isso que ela está trazendo para nós. Nós aqui estamos convivendo com os irmãos aí do Ceará, do Pará, de Brasília, irmãos de Rondônia, Espírito Santo, São Paulo. Ou seja, na adversidade, a maçonaria aí está mostrando a nossa força. Aqui o soberano, o irmão Múcio Guimarães,
fez a sua participação, já vai ter mais 2 lives. Ou seja, isso está mostrando que nas adversidades a maçonaria progride, né? Nós estamos fazendo novos progressos na maçonaria. Então, eu fico muito feliz por isso e quero agradecer aqui especialmente a você, meu irmão Akira, ao amado irmão, o venerável irmão João Paulo, o irmão Silas, por estarmos aí ombreados nisso, né? Com todos os irmãos da Jair que puderam participar e que isso fique como aprendizado. Muito obrigado, meus amados irmãos. Gratidão imensa, meu Akira, irmão. se você me permitir, Akira, se você me permitir, eu gostaria apenas de informar que nós temos aí também o irmão Ari de Souza Lima, que é secretário adjunto aqui do Grande Oriente do Brasil, tá bom? Só isso. Perfeito, perfeito. Gratidão pela menção, irmão Roderico. Gratidão. Gostaria agora de passar a palavra para o irmão Silas. Primeiramente, agradecer a todos, né? Boa tarde, meus amados irmãos. Eu queria só usar a palavra somente para agradecer aos irmãos que eu convidei, na pessoa do nosso irmão Aldino Brasil, grão-mestre advita da Glomaron, da grande loja de Rondônia. Não é isso? O irmão Aldino está aí e futuramente ele vai ser um palestrante que vai participar conosco aí do nosso seminário. Então, era somente isso, agradecer e parabenizar o irmão Max por essa abertura, foi fantástica. Então, todos de parabéns, muito obrigado mais uma vez. Agradecer ao irmão Nailor pela menção lá no chat e todos os irmãos aí que estão presentes, irmão Rui, irmão Ari, e o irmão Maurício também, Maurício dos Reis, muito obrigado, irmão Maurício, a todos. O irmão Valderico, nosso patriarca do Suprab e secretário de Finanças do GOB, o irmão Rui esteve aqui também, eu não sei se ainda está presente, o irmão Rui, lá da Guarda dos Selos, o irmão Benedito Tomás de Aquino, que fez menção ao meu nome. Estou aqui. Ô, Rui, obrigado, meu irmão. Valeu demais. Tamo junto. É isso aí, meus irmãos. Iniciamos aí esse ciclo aí, então eu acredito que as próximas serão melhores, não dizendo que essa foi ruim, mas até porque é a primeira, né? Então a gente está aprendendo. E convidá-los para participar da próxima, que acontecerá no dia 20/3, né? Com nosso irmão Lucas Galdeano, né? Seria o irmão Aldino. O irmão Aldino tem um outro seminário que ele vai estar participando, e aí ele pediu para trocar com o nosso irmão Lucas Galdeano, que é o grão-mestre, eu não sei, Valderico, como é que fala? Grão-mestre adjunto do GOB? Não. Ele hoje é o secretário de Relações Exteriores do Grande Oriente do Brasil. Ele foi grão-mestre do GODF, Grande Oriente do Distrito Federal. Mas hoje ele é o secretário de Relações Exteriores. Ótimo, ele é o grande secretário de Relações Exteriores do Grande Oriente do Brasil e foi grão-mestre do GODF, do Grande Oriente do Distrito Federal. Muito obrigado, meus irmãos, pela oportunidade. Gratidão imensa, irmão Silas. Antes de passar a palavra para o venerável fazer o encerramento, nosso irmão Lenine solicitou também a palavra. Fique à vontade, irmão Lenine. Akira. Sim. Já tem mais algum irmão que vai utilizar a palavra? Eu gostaria de dar uma palavrinha. Claro. Meus irmãos, eu só queria agradecer a presença de todos os irmãos, todas as autoridades, os irmãos de Sergipe, os irmãos de Goiás, enfim, dizer que eu fiquei muito feliz em ver os amados irmãos, o meu pai de Marabá, e eu estou aberto aos irmãos que queiram que eu faça essa palestra ou outras em suas lojas, basta nos convidar que nós estamos sempre de pé à ordem. E eu quero agradecer também, mais uma vez, a administração da loja, na pessoa do venerável mestre, pelo convite, ao amado irmão Akira, pela organização, e ao incansável irmão Silas, que é também um dos mentores, aí, um dos grandes também idealizadores desse seminário. Então, muito obrigado e agradeço a atenção de todos. Gratidão imensa. Só para frisar, o irmão Max está morando em São Paulo hoje, tá, meus irmãos? Ele está residindo em São José dos Campos, não é isso, meu irmão Max? Perfeito. Irmão Lenine, você gostaria de fazer outra palavra? Você sinalizou com... Meus irmãos, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Primeiramente, eu tive que resolver um problema aí, até com a cunhada que está internada com Covid, a gente tem que dar assistência para a família, e fiquei um pouco atrasado e depois deu problema na internet. Mas, como eu estava na rua, mas consegui ainda ver vocês.
só de vê-los eu já fiquei muito feliz. Irmão Marcos, de vez em quando a gente troca uns tapas por aí, mas é um irmão que mora no meu coração e não paga aluguel. Ele sabe disso, nós amamos ele e a família dele. E quando eu falo assim, trocar uns tapas, mas é no bom sentido. E fiquei muito feliz de ver os irmãos da Jair Assis, os demais irmãos de Brasília, do Suprab, e eu, como um dos fundadores da Jair, fico honrado em poder participar dessa palestra. E parabenizar a loja, na pessoa o venerável mestre, nosso amado irmão João Paulo, e todos os demais irmãos. Eu quero dizer, meus irmãos, que essa pandemia veio para purificar a raça humana, é o meu entendimento. Porque vejam que tem livrado as crianças. É uma depuração, porque, meus amados irmãos, é uma doença esquisita, que não dá para entender. Eu só via pela televisão e etc., mas quando eu vi minha cunhada parecendo que estava afogando no seco, sabe? Eu já quase morri afogado em rio, sei como é um afogamento. Imagina no seco, né? Foi muito triste, mas graças a Deus ela já saiu da UTI, hoje ela passou uma melhora muito boa. Então, mais eu desejo a todos um feliz resto de ano, que o grande arquiteto do universo possa nos livrar dessa pandemia, que possamos ouvir palestras como essas muitas vezes, até que possamos adentrar novamente aos templos e realizar os nossos trabalhos na forma do costume. Irmão Marques, leve um abraço à cunhada Socorro, a todas as suas crianças, nossos sobrinhos. Você, com certeza, fortaleceu o nosso ânimo com essa palestra. Meu fraternal abraço a todos. Gratidão, irmão Lenine. Gostaria, o irmão Aldino solicitou a palavra e logo em seguida, venerável, a palavra já estará com você. Boa tarde, meus irmãos. Eu estava quietinho aqui aprendendo um pouco com o irmão Marques, mas o Silas citou meu nome, aí eu me senti na obrigação de me apresentar aos irmãos e conhecer também os irmãos. Eu sou ex-grão-mestre aqui da Grande Loja Maçônica do Estado de Rondônia, me chamo Aldino Brasil de Souza, e estou também como grande inspetor litúrgico do Rito Escocês Antigo e Aceito aqui para o Estado de Rondônia, e me coloco à disposição de todos os irmãos aí para qualquer necessidade aqui no Estado poderem fazer contato comigo. O irmão Silas tem meu telefone, o número do meu telefone, e fico à disposição de todos. Parabenizar a loja pelo seminário, são esses eventos, né, essas iniciativas que podem mudar a maçonaria. A palestra do irmão Max, eu já convoco ele para assistir a minha palestra, porque a interação das duas vai ser muito grande, viu? Nós vamos poder fazer uma boa parceria aí e um ajudar o outro, né, nessa questão da administração das lojas, e uma forma diferente, né, da gente fazer maçonaria resgatando o real objetivo da maçonaria, que foi esquecido pelas lojas, que hoje praticam inúmeras atividades, e a principal delas, o objetivo único da maçonaria está ficando de lado. Mas é isso, parabéns à loja, parabéns Max, e espero ver os irmãos no dia 3 de abril, não é isso, Silas? Obrigado, meus irmãos, um beijo no coração de todos. Isso mesmo, irmão Aldino, dia 3 de abril, são todos convidados. Meus amados irmãos, né, só para finalizar, até o avançar do horário também, agradecer aí a presença, né, dos irmãos do Rio de Janeiro, Pará, Ceará, Brasília, Sergipe, São Paulo, Rondônia, né, meus irmãos, só a nosso agradecimento por vocês estarem aqui conosco, né, esse meio digital nos proporciona esse avançar, esse relacionamento, né, as distâncias são encurtadas, e agradecer aqui também o nosso irmão
Nailor, Toshió, né, meus irmãos? O nosso irmão Abel e o nosso irmão também, Rui Ferreira, secretário da Guarda dos Selos do GOB, em nome de quem eu agradeço a todos os amados irmãos pela presença. E já convido para o próximo evento nosso, né, que a gente vai estar divulgando novamente aí pelo WhatsApp, a data, horário certinho, e que os irmãos possam nos prestigiar novamente nesse evento. Então, meu irmão Akira, né, tudo transcorreu justo e perfeito pelo encerramento do nosso primeiro seminário, né?